Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao segundo vídeo do nosso canal Sound Money. Meu nome é Bruno Moretti e aqui a gente vai falar sobre criptoativos, em especial sobre Bitcoin. E como tema desse segundo vídeo, nós vamos falar sobre por que o Bitcoin tem valor. Eu vou tentar falar sobre esse tema de forma simples e resumida, tá, gente? Tem muita coisa na história do dinheiro, mas a gente vai começar a falar de aspectos importantes que o dinheiro deve ter. Ao longo da história da humanidade, a gente viu o homem usar vários tipos diferentes de reserva de valor e meios de troca. Tá? Nós vimos o homem usar conchas, pedras, metais preciosos, né? Em especial o ouro e a prata. E o ouro e a prata, em especial o ouro, teve um sucesso muito grande ao longo de muito tempo na história. Foi usado o ouro e entre diversos povos também. Então, os povos distintos usavam o ouro para fazer o comércio. E para algo ser considerado uma reserva de valor, é desejável que tenha algumas propriedades que a gente vai citar aqui no vídeo. E essas propriedades nem sempre eram entregues da forma máxima, né? E a gente vai discutir um pouco sobre isso. Eu vou fazer sempre a comparação do Bitcoin com o ouro e com o nosso dinheiro, com o real, com o dólar, com o euro, o dinheiro fiat, que a gente chama, dinheiro emitido pelos governos. A primeira propriedade que é importante para algo ser considerado uma reserva de valor é a sua durabilidade. Então, imagina, a gente não pode fazer, por exemplo, usar como dinheiro maçã, porque as maçãs são perecíveis, né? Então, eu não posso ir estocando maçã para daí no mês seguinte fazer uma compra, porque daí eu vou perder meu valor, porque vai ser deteriorado ao longo do tempo pela ação do tempo. Então a gente precisa de algo que seja durável. O ouro cumpre muito bem essa função, porque o ouro ele não oxida, né? Então ele dura virtualmente para sempre, né? Na história aqui do planeta Terra. O ouro que era encontrado pelos egípcios é o mesmo ouro que a gente usa hoje. Esse mesmo ouro existe até hoje. A gente tem o dinheiro fiat, né, que é esse dinheiro criado pelos governos, que as cédulas têm uma durabilidade muito boa, as moedas têm uma durabilidade muito boa, e mais ainda, né, hoje a gente tem a forma digital do dinheiro. Então, o dinheiro que está lá como um número na sua conta corrente, ele é um número no banco de dados. Então ele não é deteriorado pelo tempo, né? Então nesse aspecto o ouro e o dinheiro fiat atendem muito bem, e o Bitcoin por consequência também, é um dinheiro puramente virtual, ele não tem corrosão, ele não tem nenhum processo de degradação pelo tempo. O segundo critério que a gente tem é a portabilidade. A gente precisa de algo que seja portátil, que dê para carregar para fazer negócio. Imagina se a gente usasse o aço para fazer negócio. A gente tem um valor que não é muito alto por unidade, né? Então a gente precisaria carregar muito aço para poder comprar, por exemplo, uma bicicleta. Então ficaria inviável, né? Ter que transitar com tanto peso de um lugar para o outro. Essa é uma característica que, por exemplo, o aço não atende como moeda. Então a gente tem o ouro. O ouro ele tem muito valor por uma quantidade muito pequenininha. Então ele é portátil. Se você levar uma moeda de ouro, ela vale muito, muito dinheiro. Dá para comprar muita coisa com uma moeda de ouro. E a gente também tem as notas, as cédulas aqui, né? Que a gente tem cédulas de R$100, cédulas de R$200, que tem um valor grande num papelzinho que é super portátil para carteira. Além da gente ter formas digitais de usar o dinheiro, né? A gente pode ter um cartão de débito e o cartão de débito usar o dinheiro, né, de forma eletrônica. Então a gente pode carregar dessa maneira. E o Bitcoin da mesma forma, um dinheiro eletrônico, ele é totalmente portátil. Ele é portátil onde é que você tem algum meio eletrônico para fazer a sua transação. O terceiro critério é a fungibilidade. Fungibilidade é o que diz que uma unidade é exatamente igual a outra. Então, se eu tiver duas notas de R$5, eu posso trocar por uma nota de R$10. Elas são equivalentes. R$1 é igual ao outro, né?
Diferente de quando o homem, por exemplo, usava a cabra para fazer negócio, tem uma cabra mais velha, tem uma cabra mais nova, tem uma cabra que pode estar doente, a outra não. Então, assim, uma cabra não é igual a outra cabra, então ela não é fungível. Se a gente usasse cabras como moedas, elas não seriam fungíveis, né? Então, esse é um problema que existe para alguns tipos de dinheiro. Não é o caso do ouro. 1 grama de ouro vale 1 grama de ouro. Quando você derrete, é tudo a mesma coisa, né? Então, se você tiver 1.000 gramas de ouro, você faz uma barra de 1 quilo de ouro sem problema nenhum, né? Se você tiver 100 notas de R$1, você transforma uma nota de R$100 sem problema nenhum. O Bitcoin também tem essa propriedade, ele é fungível. E você pode... Um Bitcoin é exatamente igual ao outro, não tem problema nenhum. E, inclusive, a gente vai falar da próxima propriedade, que é a divisibilidade. E o Bitcoin, ele é divisível. Ele é divisível em unidades menores, que a gente chama de satoshis, que seriam como se fossem os centavos do Bitcoin. Então, é possível fazer compras pequenas com o Bitcoin. As moedas estatais, as moedas fiat, também têm essa capacidade, porque a gente tem os centavos de real, os centavos de dólar, que permitem que a gente divida a moeda e pague coisas pequenas, fracionadas, né? Esse é um problema que o ouro tem, porque apesar dele ser divisível, ele fica muito difícil da gente fazer negócio, porque justamente por ele valer muito, se eu for comprar um pãozinho na padaria, eu preciso de um pozinho de ouro para pagar o padeiro. Só que para fazer negócio dessa maneira, o padeiro teria que ter uma balança de precisão para poder medir o quanto de pó eu estou jogando ali e pagar um pãozinho. Então, o ouro ele tem essa questão da divisibilidade, mas ele não é prático para o uso no dia a dia. E falando sobre o pozinho do ouro, tem uma outra propriedade importante para uma reserva de valor, que é a infalciabilidade. Então, o que garante ainda, nesse caso do comércio do pãozinho, que o pozinho dourado que eu estou colocando ali em cima da balança é ouro. Para determinar que seja ouro, tem empresas especializadas com métodos científicos aplicados para chegar no percentual de pureza do ouro. Mas então, não é muito prático fazer negócio com ouro, né? Por causa disso, porque o ouro pode ser falso, né? Até uma barra de ouro, ela pode ter partes... ela pode ser uma liga não de ouro puro, ela pode ter partes lá dentro dela que não sejam ouro de verdade, ela tem alguns, ela está sujeita a fraudes, né? E assim como o dinheiro fiat, né, o dinheiro estatal, que ele também existem cédulas falsas, né? Todos sabem que existem cédulas falsas, e então esse é um problema para uma reserva de valor. No caso do Bitcoin, é impossível falsificar um Bitcoin. Eles transacionam na rede Bitcoin e eles são validados de forma que sempre existem, no máximo, 21 milhões de unidades, né? Então, e essas contas todas têm que fechar, de forma que se alguém criasse um Bitcoin falso, isso seria imediatamente notado pela rede, né? Então é impossível criar um Bitcoin falso na rede Bitcoin. E por último, um critério que faz toda a diferença em favor do Bitcoin, que é a escassez. O ouro, ele tem escassez, existe uma certa quantidade no mundo e pequena, e a produção de ouro é muito difícil. Então, a quantidade de ouro que existe no mundo aumenta aproximadamente 2% por ano. Então, então o ouro ele cresce a quantidade dele muito aos poucos, de forma controlada, e não tem muito como acelerar muito esse processo, porque não vale a pena, né? Se a gente resolver produzir mais ouro de forma mais rápida, vai ficar mais caro do que a própria demanda por ouro. Então a gente tem essa produção de aproximadamente, que aumenta o estoque de ouro em 2% por ano.
enquanto que as moedas estatais, elas não têm limite, né? O Banco Central, ele pode gerar quanta moeda ele quiser. Então, como você pode ter dinheiro como reserva de valor, né? O dinheiro real, o dólar, sendo que comprovadamente o histórico todo mostra que eles perdem valor ao longo do tempo. Então, eles podem ser uma boa maneira, sim, de transacionar, mas como reserva de valor é muito complicado, porque como a gente tem uma oferta infinita virtualmente, né, os governos podem fazer quanto quiserem, apesar de não fazerem, né, eles vão fazendo isso de forma razoavelmente ordenada, para que o dinheiro não perca valor do dia para a noite. A gente vê que existe uma irresponsabilidade no zelo com a nossa moeda, né? Então, o real valia muito mais quando ele foi criado em 1994, e assim como o dólar também, 20, 30 anos atrás, comprava mais do que um dólar hoje. Então, a gente tem essa perda de valor da moeda, e que é inclusive uma meta dos bancos centrais do mundo, né? Os bancos centrais normalmente têm metas de inflação positiva, né? Essa inflação vai tirando o poder de compra ano a ano de todo mundo que é detentor daquela moeda. O Bitcoin é ao contrário. O Bitcoin, ele tem esse limite de 21 milhões de unidades que vão poder existir. Não é possível criar mais Bitcoins além disso. Então, pela lei da oferta e da demanda, né, a gente vai ter a oferta de bitcoins novos zerada, né? A gente vai ter a oferta das pessoas que querem vender bitcoins, que têm posse de bitcoins e querem vender, mas a gente não vai ter mais bitcoins novos entrando no sistema. E mesmo hoje, a gente já minerou mais de 19 milhões de bitcoins dos 21 milhões que estão disponíveis, né? Então, a gente vai levar mais de 100 anos para minerar desse 19 milhões até o 21 milhões. Né? Então, praticamente que a oferta é muito pequena pelos próximos anos. Né? A gente já tem a oferta bem escassa de bitcoins novos, bitcoins minerados. Então, a partir de agora, a gente meio que tem o valor do Bitcoin subindo quanto mais adesão tiver, quanto mais pessoas querendo ter o Bitcoin a gente tiver. E o Bitcoin tem duas propriedades também muito interessantes que dão bastante valor ao Bitcoin. Uma delas é que ele é descentralizado. Então não tem uma autoridade, uma pessoa ou um grupo de pessoas que pode determinar o que é que acontece com o Bitcoin. O Bitcoin ele é um código que roda em um monte de computadores pelo mundo e que eles operam através do consenso. E as regras não são definidas por ninguém em específico. Então, dessa forma, todas as decisões que são tomadas sobre o Bitcoin são feitas de forma descentralizada. Tá? Depois a gente pode fazer algum vídeo explicando sobre o mecanismo de consenso. Mas é muito difícil, para não dizer impossível, de uma pessoa sozinha tomar uma decisão sobre o que fazer com o Bitcoin. Diferente do que a gente tem com as moedas governamentais, né? Que a gente aqui no Brasil já teve várias, e que aí alguém vem e fala para cortar um número de zeros, troca o nome da moeda, deixa de valer, passa a valer a outra, porque tem gente organizando essa moeda, e o seu dinheiro fica na mão das decisões dos políticos, e o Bitcoin evita isso. Não tem decisão de político no seu dinheiro, na sua reserva de valor. O Bitcoin também tem a propriedade de ser inconfiscável, então não existe forma de algum juiz ou político determinar o confisco de uma conta de bitcoins, porque ele não pode acionar alguém para executar essa ação, né? Não tem como. Hoje em dia, se por exemplo, a justiça quiser te bloquear uma conta, ela vai
de alguma forma comunicar com o seu banco e seu banco bloqueia a conta. Então existe alguém para executar a ordem, né? E o banco, se ele não cumprir a ordem judicial, é pior para ele, né? Ele vai sofrer outras consequências. Agora, quando você tem o Bitcoin, não existe alguém que possa executar isso. Não existe é mais uma propriedade da descentralização, né? Não existe uma figura de alguém que pode receber uma ordem judicial e executar aquilo, porque a rede ela funciona por si só, sem ninguém operando. Sobre a rede, ninguém tem autoridade, né? Isso é um fator muito importante do Bitcoin. E, então, finalizando, né? Por que o Bitcoin tem valor? O Bitcoin tem valor porque ele tem todas as características que a gente conversou antes, e ele depende de uma coisa, que as pessoas reconheçam esse valor e passem a usar. E ao longo do tempo a gente tem visto isso acontecer, né? O número de adesão de novos usuários do Bitcoin tem aumentado. Inclusive a gente tem investidores institucionais, né? Então empresas que estão aderindo ao Bitcoin. A gente tem países aderindo ao Bitcoin, né, que é um caso mais famoso é El Salvador, mas a gente tem também outras pequenas iniciativas ao redor do mundo de lugares aceitando Bitcoin. E então é uma moeda muito nova que tem aumentado muito rapidamente a sua adesão ao redor do mundo, muito parecido com a velocidade em que a internet teve a sua disseminação ao redor do mundo, só que ainda mais rápido. Então é como se a gente tivesse ainda nos primeiros dias da internet ali, ainda pela década de 80, né? E sem ter muita noção do que viria a ser a internet ainda. E o Bitcoin aparentemente está nesse mesmo estágio. Então, quem tem a possibilidade, né, de investir em Bitcoin já desde agora, a gente acredita que se você fizer isso, você tem essa possibilidade de surfar esses primeiros dias do que seria equivalente à revolução toda que a internet causou nos nossos dias. Por hoje é isso. Se você gostou do conteúdo, deixa o joinha, se inscreve no canal para ajudar. Aqui é só nosso segundo vídeo, né? Então ainda tem muito chão aí, eu quero fazer pelo menos um vídeo por semana, e se o canal estiver indo bem, faço mais vídeos, mas a princípio é isso, e eu quero contar com essa ajuda de vocês, tá bom? Então, um abraço a todos, fiquem com Deus, tchau, tchau.